Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus. Os três procurados. Meus irmãos, nós já falamos a respeito do primeiro, que é o pecador. Falamos a respeito do segundo, que é o intercessor. E hoje eu trago para você a mensagem a respeito do terceiro procurado, o adorador. Lembrando que as nossas mensagens não são um estudo aprofundado do texto e nem do tema, mas apenas uma mensagem breve num intuito de despertar-nos alguma coisa. O texto bíblico que vamos trazer para a nossa meditação está em João capítulo 4, a conversa de Jesus com a samaritana, e eu leio para você a partir do versículo 21. Jesus lhe respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, há mais de uma interpretação dentro desse texto bíblico. Eu quero aqui trazer duas interpretações, duas maneiras de entendermos esta realidade do adorador em espírito e verdade. O tipo de adorador que o Pai procura. Porque Jesus é específico. Ele dá característica deste adorador. Não é simplesmente qualquer adoração. Não, uma adoração em espírito e verdade. A primeira maneira de interpretar esse texto sugere que adorar em espírito e verdade é ter intimidade. Se nós fôssemos aqui aprofundar, nós poderíamos tomar São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, Noite Escura da Alma, as vias purgativa, iluminativa, unitiva, termos técnicos de uma vida de oração aprofundada pelos mestres da vida de oração. Mas, em resumo, é intimidade. Quando o eu se volta para o tu, que é Deus. Então, adorar em espírito e verdade sugere para nós sermos adoradores na intimidade com Deus, aonde somem-se as pessoas, somem-se as necessidades, os problemas, aquilo que é o externo, somem-se os barulhos desta vida e nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Reconhecemos que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, nos curvamos, nos prostramos em humildade diante dEle e ficamos ali voltado para o Tu, que é Deus, totalmente voltado para Ele, na nossa unidade por inteiro, nossas emoções, nossa verdade, nossa história, todo o nosso ser voltado para o Tu, que é Deus. Numa intimidade, isso seria adorar em espírito e verdade. E aí a gente pode pensar que tipo de adoração temos dado a Deus, que tipo de adoração temos prestado a Deus. É a adoração que o Pai procura? Meus irmãos, hoje pouco se tem de intimidade na própria família, momentos pessoais. As pessoas hoje estão se expondo cada vez mais, expondo-se nas redes sociais, e nós não temos mais intimidade. E isso vai refletir na nossa vida de oração, porque também na nossa vida de oração há pouca intimidade com Deus, há pouco silêncio. Nós somos barulhentos na nossa oração, queremos dizer coisas e coisas e coisas, falta-nos intimidade. A primeira, então, maneira de enxergarmos esse texto é que o Pai procura pessoas que sejam íntimas dele. Lembra Moisés, quando ele pega
e vai para fora do acampamento e ali ele arma uma tenda para se encontrar com Deus. Ele arma uma tenda. Ele sai do meio do acampamento, ele sai das realidades e vai ser íntimo. Muito mais agora, na nova aliança, nós somos chamados a adorar o Pai em espírito e verdade. Mas é só isso? Não, existe uma segunda interpretação que não diz respeito à intimidade, mas diz respeito a como prestar culto a Deus. Existe um princípio bíblico de prestação de culto a Deus. Então, nem todo culto ele é verdadeiro, nem todo culto ele é agradável. O culto verdadeiro, o culto agradável é o culto que o Pai procura em espírito e em verdade. E o que seria isso nesta segunda maneira de enxergarmos esta realidade? Segundo o cardeal Raniero Cantalamessa, adorar em espírito e em verdade diz respeito em adorar o Pai, porque aqui Jesus é específico, adorarão o Pai. E é bom dizermos que há momentos que nós podemos orar ao Pai, há momentos que nós podemos orar ao Filho, há momentos que podemos orar ao Espírito Santo. Aqui está nos falando de adorar o Pai em espírito e verdade. Há um princípio bíblico, há uma maneira bíblica de se prestar culto a Deus. E como é? Em espírito e verdade. E Raniero Cantalamessa nos ensina que isso está ligado a prestar culto no espírito por Cristo ao Pai. Veja, o culto ao Pai, ele é prestado por Cristo, em Cristo, no Espírito Santo. É um movimento, então, trinitário. Nós, movidos pelo Espírito, nos unimos a Cristo para prestar culto ao Pai. Veja que maravilha, irmãos, porque quando falamos de pecador, no primeiro procurado, nós podemos entender que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que todos possam ser justificados. De uma maneira, nós poderíamos dizer que, então, Jesus se colocou no lugar do pecador. Ele é o procurado, entende? Ele se coloca no nosso lugar, ele toma sobre si as nossas dores, como está em Isaías 53. Quando falamos do intercessor, Jesus é o intercessor por excelência. O Pai procura intercessores, não encontrou ninguém, mas o Filho de Deus se coloca como aquele que é o intercessor. Ele é o intercessor encontrado. E agora, nós poderíamos dizer que Jesus é o adorador por excelência. Nesse movimento trinitário, nessa dinâmica trinitária, nós, movidos pelo Espírito, nos unimos a Cristo e prestamos culto ao Pai. É o que nós lemos na carta de Pedro, e eu quero tomar a carta de Pedro aqui para ler com você, porque a palavra de Deus nos ensina, na carta de Pedro, capítulo 2 da primeira carta de São Pedro, versículo 5 diz assim: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que maravilha! Nós prestamos um culto a Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis por Jesus Cristo. E quem realiza isso é o Espírito Santo, quem nos move a isso, quem nos dá a graça disso. E aí nós entendemos que o grande culto de adoração ao Pai em Espírito e verdade é a Santa Missa. Porque na missa nós prestamos culto no Espírito por Cristo. Nós oferecemos ao Pai o sacrifício de Cristo. Cada missa não é um novo sacrifício.
A missa é o mesmo sacrifício que aconteceu no Calvário, que o Espírito Santo torna presente. Quando nós vamos à missa, nós vamos ao Calvário. E aí eu entendo o porquê quando nós vamos, por exemplo, numa missa durante a semana, e o sacerdote celebra conforme está no missal, e não fica floreando, não diz palavras a mais, estritamente o que está no missal, faz uma homilia sintetizada de alguns minutos, e ali numa missa de meia hora, 35 minutos, você sai totalmente preenchido, transformado, abençoado, e você fala, que poder! Por quê? Porque é o culto agradável a Deus, o culto em espírito e verdade, o culto ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Que maravilha! Portanto, meu querido irmão, nós vimos aqui que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Na intimidade, ser íntimo de Deus, e o Senhor está procurando pessoas que orem assim. Volte à intimidade com Deus. Isso exige tempo, isso exige disciplina, isso exige prática, mas é o adorador que o Pai procura. Mas o Pai também procura adoradores que o adorem biblicamente, ou seja, no Espírito por Cristo. Esse é o caminho. E isso nos dá a entender que não conseguimos concordar com o mundo neste relativismo, dizendo que tudo leva a Deus, que todos os caminhos vão para Deus, que toda religião leva para Deus. Não, nós cremos que Jesus Cristo é o único caminho, a única maneira de prestação de culto verdadeiro a Deus é por meio de Cristo no Espírito. Meu irmão, minha irmã, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, na intimidade e numa vida no Espírito unida a Cristo. Sem Jesus, fora de Jesus, não existe culto verdadeiro a Deus. Assim, concluímos então as 3 mensagens dos 3 procurados, e volto a dizer, apenas dando uma pincelada, apenas dando um startzinho, um despertar, mas espero que você possa aprofundar-se nos temas, estudar os temas, e se Deus quiser um dia, temos um retiro com os 3 procurados, né? E aí nós mergulharmos profundamente nesses temas e fazemos experiências com eles. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, e estaremos aí trazendo mais mensagens que evangelizem e que edifiquem a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.